E o outro ponto disso aí, uma diferença agora, porque até agora nós falamos da questão no interior da família, né? Uhum. Intrafamiliar, né? Agora, o outro tipo de violência em que utiliza-se, principalmente no caso daí adolescente, para exploração comercial, ou seja, prostituição. E daí, como é que fica essa questão? Muda um pouco, né? Porque daí a pessoa pode ser que ela não tenha sido abusada dentro de casa, mas ela é preparada, entre aspas, negativamente, né? Por uma forma de trabalho, né? Quando envolve criança e adolescente, né, não se chama, não se fala prostituição, é exploração sexual. Porque Exploração alguém, sexual. isso, alguém está levando vantagem, é, está usando essa criança e esse adolescente para obter vantagens aí econômicas, né, financeiras. E aí o que a gente observa muitas vezes, né? Que em algumas situações a família faz parte desse processo de exploração sexual, porque a família recebe vantagens e às vezes nem é em dinheiro, mas às vezes uma cesta básica, frutas, até o dinheiro mesmo, presentes, e a família acaba fazendo uso disso e essa criança acaba ficando nessa situação aí dessa violência, que também é uma violência, né? Isso, a gente também trabalha essas questões de exploração sexual. É uma questão que às vezes é um pouco mais complicada, porque o adolescente ele precisa conseguir romper com isso. Porque, e às vezes, isso que ele traz é tão necessário para sobreviver. É igual o tráfico, né? Muito parecido com o tráfico. Os adolescentes que se envolvem com o tráfico. Às vezes é necessário aquele recurso que ele traz. A família entende que é necessário. Né? E aí, às vezes, precisa romper com aquilo. É fundamental, né? Eu adoro falar sobre isso, mas é fundamental que haja políticas públicas para que essa família tenha condições de sobreviver e de proteger essa criança e esse adolescente sem necessitar dessa exploração sexual. Tem que ter o combate também desses lugares onde essa exploração sexual acontece, né? Muitas vezes tem festas que têm essa finalidade, tem casas que a gente que legalmente não, né, mas que tem presença de crianças e adolescentes. Então precisava ter enfrentamento, né, políticas públicas e ações de defesa mesmo dessa criança e desse adolescente para que não aconteça isso. Mas, assim, ao meu ver, é tão violência quanto o abuso sexual intrafamiliar e precisa de proteção tanto quanto a exploração sexual. Sim. Mas então, aí talvez justamente eu chamei de trabalho nesse sentido mesmo, porque ela entra na questão da renda familiar, assim como o tráfico, né? É, Então é nesse sentido. Então parece que fica uma coisa mais até difícil de ser quebrada, né? Porque daí volta aquela questão mesmo da normalização, né? Naturalização da coisa. Fica uma coisa natural desde pequeno, porque daí, vamos supor, e isso talvez ocorra mais em classes baixas, né? A filha do vizinho faz isso. Né? Uma coisa com o tráfico, o filho do vizinho faz isso, tal, não sei o que lá, tal. Entra até por uma questão de quantidade mesmo, de dinheiro, né? Pô, fulana lá trabalha não sei quanto e ganha X por mês, tem que trabalhar não sei quanto. Não, vá vender droga, vá, né, vender o corpo. Né? Então, parece que fica uma coisa difícil de ser quebrada, daí nesse sentido, né? Por conta mesmo de uma... em troca dessa contrapartida que recebe, porque enquanto no momento em que na exploração, no abuso sexual intrafamiliar, não tem nada em contrapartida, no caso da exploração sexual para fins financeiros, existe o dinheiro em contrapartida, né? Que daí eu sei o uso que a pessoa pode fazer desse dinheiro. Se esse dinheiro vai para a família, para o pai, para a mãe, ou se ela vai fazer um uso para si desse dinheiro, para comprar as coisas que ela queira, né? então, daí vou entrar na questão, pensar na questão do conceito de criança e adolescente. Então, criança e adolescente é um sujeito de direito
segundo a lei, né? É um sujeito de direito, mas que encontra-se em fase peculiar do desenvolvimento. Isso significa que condições que esse adolescente tem de decidir participar de uma exploração sexual que você pode apostar que se o adolescente está ganhando vantagem com isso, tem muitos outros adultos ganhando em cima disso, né? Então, assim, se você parar para pensar que tem adultos envolvidos e um adolescente participando, qual é a condição que esse adolescente em desenvolvimento tem de decidir se ele quer isso ou não para ele? Então, aí vem a questão, o papel da família, de proteger e não permitir, o papel da sociedade civil, né, de denunciar, de não julgar, né, de acolher também esse adolescente, as políticas públicas de oferta de outras fontes de renda, né, educação, escola, possibilidades, né, para esse adolescente, para que ele não precise fazer uso disso, né, porque como que ele, em que está suportada essa escolha dele, né, onde que ele se baseou, tal, né, que fundamento tem? Na condição dele de sujeito em desenvolvimento, ele precisa de proteção. Sim. São vários aspectos. Pode ter também o aspecto, por exemplo, de mães e irmãs já está nesta vida também, né? De um ambiente desse daí e ter como modelos mesmo de identificação, né? Pode ser que tenha também esse fator, né? E tem, a gente percebe muito isso, que muitas vezes é transgeracional, né? Então o que aconteceu numa geração vai ser reproduzido na outra e na outra, até que haja mesmo intervenção que possa romper com esse ciclo. Mas é aí que entra a importância da rede de proteção. Então, se essa criança ou adolescente está vivendo nessas condições e a família está compactuando com isso, então, né, se for ao extremo mesmo da família não conseguir assegurar, aí esse é o caso que é extremo, é a última instância mesmo, que talvez esse adolescente tenha que ser retirado dessa família e colocado sob proteção, né, do Estado, daí no caso. Isso é outra coisa que eu ia perguntar, estava pensando agora há pouco aqui, depois fugiu, mas é exatamente isso daí. Esse trabalho terapêutico daí, depois da criança voltar para casa, porque o trabalho é terapêutico e também para tentar evitar que haja reincidência do ato. Daí vamos supor, por exemplo, está trabalhando a criança que foi violentada, mas não conseguiu trabalhar a família, ou principalmente o autor do crime, certo? Essa criança ela vai voltar para casa. E daí, ou criança ou adolescente, né? E daí, o risco dela de ela sofrer de novo esse tipo de agressão, esse tipo de violência, como que fica essa questão? Tá. O nosso trabalho, assim, agora pensando na questão psicossocial, né, de garantia de direitos lá do EPSENC, né, que é do CRAME também, o trabalho, ele não visa retirar a criança de família, o meu trabalho atualmente também não. Então, assim, nós não retiramos criança de família. O nosso papel é fortalecer essa família para que ela consiga garantir a proteção dessa criança e desse adolescente, da família e da rede de apoio dessa família, porque a família ela não dá conta sozinha mesmo, né? Sim. Então precisa ter uma rede de apoio das políticas públicas e da família mesmo, né, da comunidade e tal, do território ali onde ela vive. Então, todo o nosso trabalho, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, o nosso trabalho é feito com a criança, com o adolescente no âmbito da família. Então, a gente trabalha essa criança, esse adolescente, essa família, trabalha todo mundo ali. Por quê? Tirar essa criança da família seria mais uma punição dessa criança, para essa criança. Então, ela denunciou, você vai perder a sua família porque você denunciou. Não é esse o intuito. Nós também não podemos, mas assim, a justiça pode solicitar a saída do autor.
né, que seria o certo. O autor praticou a violência, que é crime, ele deveria sair da família. Nós orientamos com relação a isso. Orientamos essa mãe, essa pessoa que é responsável, que essa criança não deve manter contato com esse autor de violência, porque ela pode ser vítima de novas ameaças, de novos abusos, conviver com ele alimenta esse sentimento de culpa. Então, a gente sempre orienta que o ideal é que ele saia, para que essa criança não tenha que conviver com ele. Mas nós não temos o poder para exigir isso. Se a gente percebe que essa criança, esse adolescente continua em contato com esse autor, a gente tenta buscar o apoio do Ministério Público, para que esteja pensado alternativas de garantir essa proteção da criança e do adolescente. Mas no caso, assim, né, quando a criança é retirada da casa, ela só volta para a convivência familiar se for assegurada que ela tenha proteção. Então, essa família é trabalhada com a importância dessa proteção para a criança, e essa criança e esse adolescente só volta para a casa da família quando as condições estão asseguradas. Por causa que tem essa probabilidade de uma vingança do agressor, né? A criança denunciou, né? Daí volta para casa, né? De o agressor se vingar dela, enfim. Mas sabe o que a gente vê no nosso dia a dia, assim, lá no trabalho que eu fazia lá, né, de proteção de atendimento psicossocial, tem mais de 500 casos lá, né? Muitas famílias mesmo que estão nessa condição. Eu nunca soube de nenhum autor de violência sexual que tenha se vingado depois. Então, eles ameaçam, mas a ameaça é uma forma de ele manter o silêncio. Eu acredito que até possa acontecer, mas deve ser casos isolados, de que essa violência venha se concretizar, né? Mas na maioria das vezes são violências, são ameaças para assegurar o silêncio dessa criança e desse adolescente, e às vezes até da família, para não levar adiante, não fazer a denúncia. Pensando por outro lado, é isso mesmo, porque uma vez também ele denunciado, sabendo que tem pessoas que já sabem o que está acontecendo, ele pode ficar com medo também, né? Na maioria das vezes é isso que acontece. Ele se intimida. Todos os autores, os supostos autores que eu atendi, sempre negaram, eles sempre afirmam que não fazem isso. Até na literatura mostra isso mesmo, que já chegou a acontecer de algumas pessoas revelarem que abusaram de fato, mas que a regra é que eles negam. Então eles tentam manter aquele papel social que eles já têm, né, de pessoa de bem, que jamais faria isso, tá? Então eles tentam manter isso negando. Muitas vezes eles se afastam, às vezes eles até tentam manter contato mesmo, mas assim, de concretizar as ameaças que eles fazem, assim, eu nunca acompanhei nenhum caso. Entendi. Então, eu acredito que seja raro. E você já atendeu algum agressor que se arrependeu do crime, que reconheceu e se arrependeu e pediu auxílio psicológico para evitar que... Então, o ato de abuso. Eu costumo dizer que eu sou uma otimista por natureza. Eu sempre acredito na essência boa do ser humano, assim, né? Então, nos meus atendimentos, né, parece que é difícil, e é difícil realmente, porque é fácil você ser empático com a criança, com a família, só que você pensar que você vai ser empático com o autor de abuso sexual. Porém, quando você começa a atender aquela pessoa, você vê que na infância, na maioria das vezes, todos que eu atendi trazem isso, eles também foram vítimas de abuso, eles não foram tratados, eles não foram ouvidos. Então, muitas vezes, essa é a oportunidade que eles têm de serem ouvidos. Então, eles podem falar das violências que eles sofreram na infância. E acontece, o que eu vivenciei lá nos atendimentos com autores de violência, é que muitas vezes ele faz isso uma vez e a criança ou o adolescente revela. Então, nesses casos, eu percebia que parece que é mais fácil, sabe, ele entender que ele cometeu um crime
e que ele não... Pode até ser que ele volte a fazer isso depois que tudo passar, que acalmar e tal, mas naquele momento eu acho que ele fica muito receoso dessa situação. Mas eu, como uma pessoa otimista, eu acredito sim que eles... Só que é um trabalho árduo, não é uma coisa assim, a gente vai fazer um atendimento aqui com eles esporádico e pronto, eles vão se transformar. Não, eles precisavam também de um trabalho, de atendimento psicológico também. Eles precisavam ter um olhar, né, um serviço mesmo que fizesse esse acolhimento com eles. E hoje não existe nada específico aqui em Piracicaba, pelo menos, para fazer esse atendimento com o autor. O CREAS faz esse serviço, né, junto com todo o atendimento da família mesmo, eles fazem esse serviço, mas não é focado nele. Certo. E daí, essa questão da, por exemplo, existe alguma fronteira, agora falando da questão da pedofilia, por exemplo, tem um ato ou alguns atos de agressões sexuais contra a criança ou contra adolescente, pré-adolescente, como queira chamar. Esse ato que tem, ele se configura necessariamente como um distúrbio de pedofilia ou não? Ou para se considerar pedófilo existe, porque daí já é mais difícil o tratamento, porque nós estamos falando de da existência de uma parafilia, de uma perversão sexual instalada nessa pessoa. Uhum. E não por conta de algumas situações existentes, né? A questão mais social que nós falamos, né? De querer mostrar que é um macho alfa, de fazer, né, a esposa, toma cuidado, que você tem concorrente aqui em casa, sabe? Todo aquele tipo de jogo, né? Mas uma coisa além disso daí, né? Daí nós estamos falando assim, da pessoa ter um distúrbio desse porte, por exemplo. Eu li uma frase uma vez, né, que eu acho muito pertinente assim, para essa questão desse contexto do abuso sexual, né, infantil, é que assim, o abuso sexual, ele está relacionado ao ato, e a pedofilia, ela está relacionada ao desejo. Então, assim, a sociedade, ela acha que pensar sobre isso é proteger a pessoa que tem essa parafilia, né? Mas a pedofilia, por si só, ela não é crime. Ela passa a ser crime quando essa pessoa que tem pedofilia, ela pratica um abuso sexual, porque o abuso sexual é crime, né? Então, se a gente parar para pensar, a questão, a pessoa que ela sofre, né, desse transtorno, ela só sente desejo por crianças. Ela até muitas vezes não tem um casamento, filhos, tudo, mas o desejo dela vai ser focado na criança. O autor de abuso, na maioria das vezes, ele se vale da relação dele de autoridade dentro da casa. E aí ele usa essa criança para satisfazer um desejo sexual. Mas a criança não é o único foco da atração sexual dele. É porque ele vê a criança como um ser frágil ali que ele pode usar, né? Que pode manipular para satisfazer, né? Para ele ter alguma gratificação. Então, eu vi uma estatística que fala que dos casos de abuso, aproximadamente 20% está relacionado com a questão da pedofilia. Os outros 80% é a questão do uso de poder mesmo nas relações familiares. Olha só que coisa, né? E a sociedade confunde muito isso, né? Porque qualquer caso de abuso, eles já tratam, o pedófilo e tal, mas na maioria das vezes não é, né? E é aquela pessoa que faz parte ali do nosso convívio, que um pai de família acima de qualquer suspeita, um tio, o avô, é aquela pessoa que está bem próxima ali e que ninguém imagina que esteja fazendo isso, né? E até parece que virou moda agora, né? Essa palavra pedófilo, de xingar os outros, né? Na mídia, né? Pedófilo, né? Virou uma coisa, né? Que perdeu a base do que é pedofilia realmente, né? Do distúrbio psicológico, que é isso daí, um distúrbio grave, né? E que nem você falou, realmente não significa que vai se desdobrar num ato de agressão sexual. Enquanto a questão se mantiver no desejo,
ele precisa de tratamento, né? Essa pessoa precisa ser olhada como alguém que precisa de tratamento. A partir do momento em que ele concretiza isso, então aí sim é crime, e aí ele tem que responder legalmente pelo ato dele, né? Por isso que eu acho que essa frase ela é super importante, né? Porque o abuso sexual está relacionado ao ato. Não é crime você ter esse desejo, né? E você precisa trabalhar isso, precisa tratar isso, mas não, o desejo por si só não é crime. Porque o desejo, a impossibilidade de satisfazer um desejo gera um sofrimento tão grande na pessoa que, se ela não buscar auxílio terapêutico, ela vai sofrer pelo resto da vida, né? E pelo que você vê, existem boas possibilidades no prognóstico de quem tem distúrbios relacionados à pedofilia, no tratamento psicoterápico, ou além disso, conforme o caso, ainda há necessidade de um acompanhamento psiquiátrico, de tomar medicamentos, enfim? Então, eu não tenho muito conhecimento a respeito do tratamento da pessoa que tenha, né, um transtorno nesse caso, né? Mas, pela literatura, é possível sim. Eu até vi recentemente que é possível redirecionar o desejo dessa pessoa, né? Então, a pessoa ressignificar a história dela também. Então, ela começar a pensar em novas possibilidades de relação ali com os adultos, né? Para que ela possa encontrar outras formas de satisfação do desejo dela e redirecionar esse desejo que ela tem pela criança. Mas isso é fruto do que eu li. Eu não tenho conhecimento prático de atendimento com pessoas com pedofilia. Sim. E além dos crimes, dos abusos, crimes sexuais em relação à criança, tem outros tipos, que nem, por exemplo, às vezes há relatos que deixa de espancamento, de deixar a criança amarrada, né? Presa no escuro, enfim, você chegou a pegar um caso desse daí, para tratar a criança desse caso que não é sexual, mas sim mesmo até mesmo de trabalho infantil, né? Escravidão, né? Por esse tipo que existe, né? Não sei se tem na nossa região, mas em algumas regiões do Brasil, em outros países mais pobres do mundo, essa situação é muito comum. Chegou algum caso desse para você? É muito comum a gente ver que as violências elas não estão isoladas, né? Então é muito comum mesmo a gente ver a questão da negligência, a questão da violência física, cárcere privado, né? Às vezes punição com falta de alimentos. Então, muitas vezes, quando a gente começa a atender essa família, a gente vê que tem outras situações de violências ali também. E muitas vezes não só com a criança, relacionada à mulher, relacionada ao idoso. Então, a gente começa a atender a instituição na qual eu trabalho, né, e já na que eu trabalhava, o foco era a violência sexual contra criança e adolescente. Então, a gente sempre começava a atender com esse foco. Só que daí, quando você começa a atender a família, você começa a perceber que tem outras coisas relacionadas, na maioria das vezes, né? Então, a gente observava assim. E aí, se a gente observava outros tipos de violência, a gente vai trabalhar também todas essas violências que estão presentes ali naquele núcleo familiar. Sim. Rose, estamos chegando ao fim aqui. Parabéns pela sua exposição, foi muito clara, muito esclarecedora e pela disposição também de estar falando de um assunto aí tão delicado, né? Que, como uma psicóloga que trabalha na área, é comum, infelizmente, se deparar com essas questões, né? Mas até para mim, que sou psicólogo também, que não estou nessa área de atuação diretamente, é uma situação muito complexa, que às vezes parece se tratar de ficção, de nós estarmos em pleno século XXI, com esses problemas aí arrastando ainda,
do passado e que vira e mexe, né? O racismo, a flora, as coisas parece que não vão, né? Nós não conseguimos nos evoluir o suficiente como ser humano, né? No meio de uma sociedade altamente avançada e tecnológica, né? Então, mais uma vez, agradeço a sua participação e se você quiser deixar alguma coisa também para as pessoas que vão estar nos assistindo depois, fique à vontade. Eu queria agradecer você mais uma vez por essa oportunidade. Eu acho super importante estar falando sobre isso. Acredito que falar sobre isso é uma forma de combater, de enfrentar essa realidade, né? Então precisava ter essas discussões nas escolas, nas famílias, em todos os segmentos da sociedade. Precisa falar sobre isso para as pessoas compreenderem o que é. Queria te pedir desculpa porque eu não estou muito acostumada a conversar dessa forma sobre esse assunto que faz parte do meu dia a dia, né? Sim. Mas não estou acostumada a falar sobre isso. Espero que eu tenha conseguido ser um pouquinho clara, né? Apresentar um pouquinho sobre essa questão, né, do abuso sexual infantil. Queria, né, pedir para que as pessoas que vão assistir depois, que elas denunciem, né, que elas não se calem diante de uma situação de abuso, e aí deixar os canais, né? Ela pode ligar no Disque 100, que é um canal do governo federal, que recebe essas denúncias, e daí o dado entra para a estatística, ou então procurar o conselho tutelar da cidade que ela mora, né? E fazer a denúncia. Não precisa se identificar, pode ser uma denúncia anônima. E essa questão é uma obrigação de todos nós, de fazer essa denúncia, porque a proteção da criança e do adolescente é um dever de todos nós, né? Então, todos nós temos a obrigação de denunciar quando a gente fica sabendo, né? E é isso. Eu acho que por hoje é só. Na verdade, se deixar, vai falando um monte, né? Eu vou me conter, né? Pra parar de falar. Tá. Pessoal, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo, então. Espero que esse vídeo, essa conversa nossa, possa também trazer esclarecimento sobre essa questão delicada, que nem a Rose falou, sobre todas as violências e os maus tratos relacionados com a criança e adolescente, porque cuidando deles é que nós podemos ter um futuro melhor. Agradeço.